Olá, tudo bem? Eu sou a professora Franciele Vaz e nesse vídeo eu vou falar do que se trata a etapa 1 da componente curricular Funções Elementares, que fala do conceito de função na matemática. Vamos iniciar falando sobre relações. Um exemplo simples de relação é a árvore genealógica, que nada mais é do que uma representação gráfica das relações ancestrais que existem entre as pessoas. Mas você já deve imaginar por que a gente começou falando sobre relações, né? Porque na matemática, identificar as relações é um dos trabalhos mais importantes. Porque a matemática é a ciência que investiga aquelas relações que tem entre alguns objetos e cria modelos que são capazes de descrever tanto fenômenos naturais quanto sociais. E algumas dessas relações a gente chama de função. Junto aos seus alunos, você pode demonstrar que existem várias concepções espontâneas de relação e que isso acontece na natureza e no cotidiano da vida deles, e que isso não surgiu de agora. Desde lá no passado, por exemplo, os homens eles associavam o número de ovelhas com um número de pedras. Então existia essa relação, e isso há milhares de anos atrás. Na infância, também existe essa concepção espontânea de relação. Por exemplo, quando as crianças querem associar um conjunto de objetos que elas querem contar, elas podem relacionar com os dedos, né? Então, se eu tenho dois objetos, eu posso relacionar assim, né? Com dois dedinhos. Isso elas fazem muito. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa concepção espontânea ela vai evoluindo e vai se tornando um pouquinho mais abstrata. Como, por exemplo, quando a gente quer contar um conjunto, com o passar dos anos, a gente já consegue relacionar ele com um conjunto abstrato de números, que tem símbolos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3. Então, eu consigo fazer essa relação. Isso é uma concepção que foi se aprimorando ao longo dos anos e foi de modo natural. Então, essa concepção espontânea que eu estou querendo falar aqui, ela não surgiu nesse século e nem na fase adulta do ser humano. Ela vem desde os primeiros homens, desde a infância, e só aprimora ou se torna mais abstrata com o passar dos anos. Outro exemplo bem interessante é da relação de ser mãe. Então, vocês podem pegar o nome de algumas mães e de alguns filhos e chamar o conjunto das mães de conjunto de partida e o conjunto dos filhos de conjunto de chegada. E a relação aqui é o seguinte: por exemplo, Maria é mãe de Luís e de Paulo, assim como Ana é mãe de João. Já a Carla não está ligada com ninguém, né? Então, a Carla não é mãe de ninguém que está aqui nesse conjunto. Então, aqui é uma relação de ser mãe. Mas nós podemos inverter a situação, colocar o conjunto que era de chegada como de partida agora, e o conjunto que era de partida ficar como um conjunto de chegada. Então, eu fiz uma inversão dos conjuntos aqui. Agora, a relação é de ser filho de. Então, Luísa é filha de Maria. Paulo é filho de Maria também. Já João é filho de Ana, e assim por diante. E o que a gente pode retirar desses exemplos que eu dei aqui? Olha, você pode explorar com seus alunos perguntando o que características têm esses conjuntos. E daí eles podem observar que, por exemplo, nesse daqui, o conjunto de partida, a Carla ficou sobrando, né? Ela não está relacionada com nenhum aqui desse outro lado, do conjunto de chegada. Já aqui nessa outra relação, todos os elementos do conjunto de partida estão relacionados com pelo menos um do conjunto de chegada. Então, essas características você pode ir explorando dos seus alunos.
E depois de fazer essa relação simples aqui, que existe na vida de qualquer um, você pode vir com o conceito de matemático da função, né? Que, como a gente viu anteriormente, a função ela nada mais é do que uma relação, mas ela é um tipo especial de relação, não é qualquer relação. São as relações que a gente chama de unívocas. Elas têm características especiais. Então, a gente também vai ter um conjunto de partida, um conjunto de chegada. Aqui eu chamei o conjunto de partida de A e o conjunto de chegada de B. E existe uma relação entre o conjunto de partida com o de chegada. Só que essa relação, como eu falei anteriormente, não é uma relação qualquer. Bom, vocês já sabem, né, que para ser função tem que ter duas características fundamentais. A primeira, não pode sobrar elementos no conjunto A. Então, todos têm que estar dentro da relação. Todos têm que fazer parte da relação. E a segunda condição, que é a condição que dá essa característica única, é que cada elemento do conjunto de partida, ele só pode estar relacionado com um único elemento de B. Então, essa daqui é a definição de uma função, tá? Uma relação que eu dou esse nome especial de função. Aí você pode trazer aquele exemplo que a gente viu das relações de filho e de mãe e perguntar para seus alunos qual daquelas relações é uma função. Então, eu vou trazer aqui para nós também. Ó. Primeiro, a relação que a gente viu de ser mãe. Ser mãe é uma função com esses conjuntos de partida e de chegada? Aí isso você tem que questionar, né? Aqui eu tô fazendo isso com vocês, mas isso vocês vão fazer com seus alunos. Então, aqui, por exemplo, é questionar. E aí, é uma função ou não é? Se as duas características estão garantidas para ser uma função, se não está garantida, qual delas não está garantida? Então, tem que fazer esse questionamento, né? Claro que aqui não vai ser uma função, né? Por quê? Porque, primeiro, na condição 1, não pode sobrar elementos no conjunto de partida. E aqui está sobrando, né? Carla não está ligada com algum elemento lá do conjunto de chegada. Então, pronto, já não é função, já falhou a primeira condição. E a segunda condição também não está valendo, porque para ser função tem que ser uma relação única. Eu só posso pegar um elemento de partida e relacionar com um único elemento da chegada. E aqui, por exemplo, Maria, ela está relacionada com 2 filhos, né? Ela tem 2 filhos. Então, já não seria uma função. Então, ser mãe de alguém não é uma função, tá? Com esses conjuntos aqui. E agora, será que ser filho de alguém é uma função? Bom, os conjuntos que a gente tem aqui são essas as relações, né? Então, Luísa é filha de Maria, Paulo é filho de Maria e assim por diante. Então, aquelas duas condições para ser função estão sendo satisfeitas? Bom, a primeira, não pode sobrar elementos no conjunto de partida. Perfeito, não está sobrando nenhum elemento ali sem estar ligado com o conjunto de chegada. Então, a 1 é a condição satisfeita. A 2, cada elemento do conjunto A, que é o conjunto de partida, só pode estar relacionado com um único elemento. E é claro que isso acontece. Por quê? Porque o filho que está no conjunto A, o conjunto de partida, ele só é filho de uma única mãe. Então, quando a gente fala de filho e de filho biológico, só existe uma única mãe, né? Eu só tenho uma única mãe biológica, você também, e assim por diante, né? Então, essa relação que está aqui, sim, ela é uma função. Então, a relação de ser filho de alguém é uma função. Claro que daí você pode explorar um pouquinho mais. Por exemplo, tá, e se eu acrescentar mais um filho aqui, cuja mãe não está no conjunto de chegada? Continua sendo uma função? E assim você pode ir explorando um pouquinho mais. Tem que fazer esses alunos pensarem, né? E esse é um bom exemplo de se dar para introduzir o conceito de função. Então, a gente começa com essas coisas assim do nosso dia a dia, que eles
nem imaginam que pode estar relacionado com uma função. E depois de trabalhar com um exemplo simples, né, a gente já pode partir para um exemplo um pouquinho mais elaborado, onde a relação aqui está dita em palavras. Vou ler para vocês, ó. A relação é: um número do conjunto de partida relaciona-se com um número do conjunto de chegada quando este é a raiz quadrada do primeiro. Então, sempre a gente tem que ter um conjunto de partida e um conjunto de chegada. Isso tem que estar bem claro para os nossos alunos, né? Então, nesse caso aqui, foi dado. O conjunto de partida é os reais e o conjunto de chegada também é os reais. E a relação é isso. A relação está dita em palavras, mas é a raiz quadrada do primeiro. Então, essa relação aqui, será que ela é uma função? A gente tem que garantir as duas condições, né? As duas características para ser função. Então, se a gente pegar o 4, por exemplo, o 4, bom, raiz quadrada de 4 é o 2 e o menos 2. Só que daí isso implica uma coisa. Um elemento do conjunto de partida está relacionado com dois elementos do conjunto de chegada, o que falha a condição 2, né? Então, claramente, isso daqui não é uma função. Essa relação que tem aqui, ela é uma relação. Só que para esse conjunto de chegada e para esse conjunto de partida, ela não é uma função. O mesmo acontece com o menos 1. O menos 1, existe raiz quadrada do menos 1? Não, né? Então, o menos 1, que é um elemento que pertence aos números reais, ele não vai estar ligado com nenhum elemento lá do conjunto de chegada, porque não existe raiz quadrada de um número negativo nos números reais. Então, está falhando o quê? A primeira condição. Portanto, não é função aqui. E a gente pode ir para outra relação. Bom, a relação aqui também é dada em palavras. Está dizendo o seguinte: a relação é: um número do conjunto de partida relaciona-se com um número do conjunto de chegada quando este for o quadrado do primeiro. Então, como sempre, tem que ser dado um conjunto de partida e tem que ser dado um conjunto de chegada. Porque com esses conjuntos aqui e com essa relação, eu posso definir, eu posso analisar se é uma função. Então, porque o que acontece? Se eu modificar o conjunto de chegada, ou o conjunto de partida, ou a relação, pode ser que ou é função ou não é função, pode mudar totalmente as coisas. Então, tem que ficar claro isso, que é com isso daqui que eu estou trabalhando. Com esse conjunto de partida, com esse conjunto de chegada e com essa relação. Então, com esses três, o que eu tenho? Uma função, sim ou não. Então, nesse caso, ó, vou pegar um elemento só do conjunto de partida, o número 1. Bom, qual que é o quadrado do número 1? É o número 1, né? Então, ele está relacionado com um lá do outro lado. Vou pegar um outro, o 2. O quadrado do 2 é 4. Então, o 2 está relacionado com o 4. E assim vai ser dado com mais elementos. Coloquei o menos 2. Menos 2 está relacionado com quem? Com o 4, porque menos 2 ao quadrado a gente sabe que é 4, né? Pode ser só números inteiros? Claro que não, né? Está dizendo ali que o conjunto de partida é os reais, então é qualquer número real. Tanto que eu coloquei um número inteiro positivo, inteiro negativo. Estou colocando agora um número fracionário, o 1/2. O quadrado de 1/2 é 1/4, então o meio está ligado com 1/4. E agora, coloquei alguns elementos do conjunto de partida relacionando com alguns elementos do conjunto de chegada. Isso daqui é uma função? Bom, a primeira condição ela é satisfeita, porque qualquer número real tem um quadrado, né? Então, a condição número 1, ok. E a condição número 2? Cada elemento do conjunto de partida vai estar relacionado com um único elemento do conjunto de chegada. Aí eu tenho certeza que os alunos de vocês perguntam, né? Ah, mas o 2 e o menos 2 estão relacionados com o 4, que é 1, né? O 4 lá é um elemento. E eu tenho 2 do conjunto de partida relacionando com 1 do conjunto de chegada. Mas isso pode, né?
porque o que eu preciso garantir pela condição 2 ali é que saia apenas uma flecha de cada elemento do conjunto de partida, que é o que está acontecendo. Então, aqui, claro que é uma função, né? Porém, até o momento, a gente só está falando de relação em palavras, né? A gente fala a relação em termos de palavras. Só que a gente sabe que é muito difícil ficar só falando em termos de palavras uma relação. Se a gente conseguisse ter uma técnica algébrica para representar a função e mais simples, nós não só ganharíamos tempo, mas ficaríamos com mais liberdade de escrita. Então, claro que a gente apresenta a técnica algébrica, a gente só não vai ficar falando de relações só com palavras. Aí vem aquela história de apresentar a função f, o conjunto que representa o domínio, o contradomínio e toda aquela história que a gente já conhece, né? Então, eu coloquei uma perguntinha ali. Será que as relações precisam sempre ser descritas com palavras? Bom, 3 características têm que estar bem definidas em uma função. Eu já tinha falado disso, né? Que é o conjunto de partida, o conjunto de chegada e a relação que associa cada elemento do conjunto de partida com um único conjunto de chegada. Então, ó, são 3 características que precisam estar bem definidas em uma função. Mas a gente pode também representar a relação não só em termos de palavras. Lembram desse exemplo que eu coloquei aqui ao lado, ó, que era a função? E dizia o seguinte, a gente colocou em termos de palavras, né? Que a relação era o quê? O número do conjunto de partida relacionava-se com o número do conjunto de chegada quando este era o quadrado do primeiro. Então, será que essa relação tem alguma outra maneira que eu posso representar? Tem, né? Aí vocês podem representar aquela forma tradicional, vou falar assim, aquela forma tradicional que a gente sempre apresenta na matemática. Bom, se eu tenho uma relação, a gente primeiro tem que denominar ela de alguma coisa. Geralmente é por alguma letra do alfabeto, como o F. F porque lembra função, né? Então, o F. Mas poderia ser G, H e assim por diante. Vocês sabem disso. F é uma função que vai dos reais aos reais. Então, o conjunto de partida é os reais e o conjunto de chegada também. E de que forma é essa relação? Essa função ela leva cada elemento x do conjunto de partida ao elemento x ao quadrado. E também pode ser dada assim dessa forma. A f aplicada ao elemento x gera o x ao quadrado. E assim nós reduzimos a escrita para representar uma função, que nós falamos que é de uma maneira algébrica, uma escrita algébrica. E, de maneira geral, a gente pode definir uma função assim. Sempre terá que ter um conjunto de partida e um conjunto de chegada. Aqui estão denominados de A e de B. O conjunto de partida, eu vou dizer que os elementos são o meu x e o conjunto de chegada, os meus y. Então, o x está relacionado com y por aquela relação f. O conjunto de partida eu chamo de domínio, conjunto de chegada de contradomínio. Mas como sabemos, uma função ela pode sobrar elementos do contradomínio, né? Então, aqueles elementos que estão relacionados com os elementos do domínio, eles são a nossa imagem. Então, imagem é diferente do contradomínio, e isso tem que ficar bem claro na cabecinha dos nossos estudantes, tá? A diferença entre imagem e contradomínio, que no geral eles acham que é a mesma coisa, mas não é, né? E a notação de função mais usual é essa daqui, né? A função f, ela leva elementos do conjunto A para elementos do conjunto B, onde os y, que são os elementos do conjunto B, é igual a uma função aplicada em cada elemento
do domínio. Aqui eu quero chamar a atenção com o cuidado na linguagem. Às vezes a gente, como professor, a nossa linguagem, ela usa certos erros que os alunos cometem, isso mesmo. E eu vou dar alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo que está aqui, ó. O professor definiu uma função f e pediu para um aluno calcular f de 5. Né? É assim que a gente chama, né? F de 5. Ele escreveu f de 5 igual a 5f. E aí, eu pergunto agora para você, professor, qual é a hipótese sobre a origem desse erro? E aí, o que será que esse aluno pensou? Provavelmente ele pensou nas manipulações algébricas, que nós mesmos ensinamos, nós professores. A gente não ensina que A vezes B é igual a A vezes B sem o parênteses. E também, como é uma multiplicação, a gente pode inverter ali a posição, né? Fazer B vezes o A. A gente ensina isso, a manipulação algébrica. Então, o que esse aluno pensou? Bom, se eu tenho f de 5, eu posso tirar o parênteses e o 5 está multiplicando o f, pronto, é 5f. Provavelmente, muito provavelmente, foi isso que ele pensou. Então, a nossa linguagem tem que ficar um pouquinho mais clara. Eu sei que é bem comum a gente falar f de 5, mas tem que deixar claro para os nossos alunos que o que eu estou querendo aqui é saber a imagem dessa função quando o elemento é 5. O elemento 5 é o conjunto, pertence ao conjunto de partida. Então, eu quero saber a imagem dele por essa função. Então, a linguagem é bem importante aqui. Claro que com o passar do tempo, esse aluno vai se acostumar que f de 5 é uma função aplicada ao número 5. Mas nas primeiras vezes, nos primeiros exercícios, é bom usar uma linguagem que fique claro que quando você fala f de 5, você está querendo saber qual é a imagem dessa função, usando o x como domínio. Então, com quem que ele está relacionado lá no contradomínio? É isso que é a resposta. É isso que você quer que ele responda. Tá? Então, cuidar com as nossas palavras. Isso a gente faz, eu cometo, você deve cometer isso também. É só tomar um pouquinho mais de cuidado. O segundo exemplo que eu trago aqui é o seguinte. Um professor, ele estava ensinando trigonometria e um aluno escreveu seno de x dividido por x, ele colocou seno. E aí? Você, professor, pense comigo. Qual é a hipótese sobre a origem desse erro? O que será que aconteceu aqui? Bom, provavelmente ele entendeu que S, o E, o N e o X são coisas separadas, tá? Não é uma função. E o que ele fez? Simplesmente cortou o X. E daí sobrou só o S, E, N. Então, o que aqui tem que ficar claro para o aluno? Ou pelo menos a gente tem que batalhar para fazer com que eles entendam que seno de x é uma função. Então, se você usasse, quem sabe, o parênteses ali no seno de x, talvez isso já ajudaria a ele entender, ou pelo menos faria ele pensar um pouquinho mais se ele pode ou não simplificar o x. Então, usar o parênteses aqui traz um efeito, tá? Então, nos primeiras vezes que você estiver utilizando a função trigonométrica, aqui foi do seno, mas poderia ser com qualquer outra, use o parênteses, tá? Para colocar o argumento ali, use o parênteses. É muito importante isso. C. Nosso terceiro exemplo aqui, ó. Um professor pediu o domínio da função g de x igual a 1 dividido por x mais 5. E o aluno respondeu que o domínio é os números naturais. Ele disse, bom, o domínio dessa função é os números naturais. A gente sabe que não é, né? A gente sabe, ou pelo menos desejaria que o aluno tivesse respondido. Bom, o domínio aqui são todos os reais menos o 3.
Mas não foi isso que ele respondeu. E aí? Qual que é a hipótese dessa origem aqui, desse equívoco? Eu nem coloquei erro, sabe por quê? Porque, na verdade, esse aluno ele não está totalmente errado. Porque alguns números naturais fazem parte do domínio. Então, assim, ó, o que cabe a nós? Sermos mais claros. Por exemplo, se nós tivéssemos escrito ali, ó, qual é o domínio da função tal, nos números reais, né? Ou quais são todos os números reais que fazem parte do domínio dessa função. Então, isso já vai dar a ideia para o aluno, bom, são os números reais, então ele já vai abranger um pouquinho mais, não vai pensar somente nos números naturais, tá? Então, às vezes, a maneira como a gente faz a pergunta também influencia na resposta. Temos que tomar esse cuidado também. Então, como dissemos, os equívocos cometidos pelos alunos muitas vezes se relacionam ao não entendimento do significado daquilo que está sendo representado algebricamente. E daí vem um outro tópico, que é o tópico de variável. É algo muito importante, é um pré-requisito muito importante. E cabe ao professor, antes de ensinar funções, verificar se o aluno tem a segurança sobre o conceito de variável. E se não tiver, fazer exemplos, exercícios, tá? Então, ó, sem o conceito de variável, nós ficaríamos limitados à linguagem comum, como, por exemplo, seja f dos reais aos reais, em que cada número real associa o seu dobro mais um. Olha só, aqui eu tive que falar tudo isso aqui em palavras, se eu não soubesse o conceito de variável. Sabendo o conceito de variável, o que eu posso fazer? Eu troco tudo isso daqui por f aplicada em x é igual a 2 vezes o x mais 1. Em vez de falar em termos de palavras, eu escrevo algebricamente, mas para isso ele tem que ter o conhecimento de variável. Então, a dica aqui é, antes de entrar na definição de função, faça algumas atividades para relembrar o conceito de variável e assim conseguir transitar entre a linguagem comum para a algébrica. Tá? Então, às vezes, precisa-se fazer essas atividades antes. Aí vai depender da turma, né? Mas você, como está à frente dessa turma, vai identificar se elas precisam ou não relembrar esse conceito. E se precisar, reserve um tempinho ali da sua aula para retomar o que é uma variável. Tá bom? Você vai ver que lá depois, em funções, quando a gente tem que montar funções, né, vai ficar bem mais simples para eles. Outro tópico muito importante aqui, como a gente está na etapa 1, que é o conceito de função na matemática, né? Os gráficos. Os gráficos são muito importantes e vocês precisam ter uma dedicação com eles. Se nós pensarmos nas provas do Enem, por exemplo, olha, não tem Enem que não tem um gráfico para analisar, enfim. Então, é muito cobrado. Nos meios de comunicação, os gráficos são muito utilizados. A gente assiste um jornal, todo dia tem gráficos lá. Então, isso tornou-se imprescindível saber e ler criticamente essas representações. Então, foquem bastante em gráficos, tá? Porém, tome cuidado. Ensine para eles e bata nessa tecla que nem todo gráfico é gráfico de uma função. Aqui a gente está no conteúdo de funções, né? Então, nem todo gráfico é gráfico de uma função. Eu coloquei 2 exemplos aqui, ó. São 2 gráficos, mas não são gráficos de funções. Isso a gente consegue visualizar fazendo o teste da reta vertical. Lembram do teste da reta vertical? Se a gente passar uma reta vertical pelo nosso gráfico, se essa reta cortar o gráfico em mais de um ponto, quer dizer que não é função, né? Porque para um único x tem que estar relacionado apenas um único y, né? Então, olha só. Lá, na primeira, vou passar uma reta vertical. Vocês estão vendo que está cortando em 2 pontos? Vou parar, ó. Parei aqui num ponto qualquer. Tem 2 pontos. Para um único x, eu tenho 2y.
isso descaracteriza uma função. Não é uma função. Continua sendo gráfico, mas é o gráfico de uma outra relação, tá? O mesmo acontece nesse ao lado. Se eu fizer o teste da reta vertical, eu vou passando uma reta vertical, vou parar agora em qualquer ponto. Ó, parei aqui. Aquele x ali está relacionado com 2y. Então, claramente não é o gráfico de uma função. Como eu falei, continua sendo gráfico, mas não um gráfico de uma função. Esse é um tópico bem importante que é bom salientar com eles, tá? Agora, reconstruindo a definição de função. Como assim reconstruindo a definição? Bom, é que aqui no material do Matemática na Prática foi definido função como o que está escrito ali. Ó. Uma função é constituída de um conjunto de partida A, de um conjunto de chegada B e de uma relação entre esses conjuntos, que satisfaz as seguintes condições particulares. Todo elemento de A faz parte da relação e cada elemento de A está relacionado com um único elemento de B. Essa é a definição que nós apresentamos aqui. Nós pensamos que para trabalharmos na escola, esse é o formato mais adequado. Mas trabalhos matemáticos mais avançados exigem maior precisão e uma escrita mais abstrata. Talvez você tenha aprendido a definição de função de uma maneira um pouquinho diferente, com mais símbolos, como essa que eu vou apresentar aqui embaixo. Ó. É a mesma definição de função dada de uma maneira diferente. Aqui diz o seguinte: função é uma lei ou regra que associa cada elemento x de um conjunto A um único elemento y de um conjunto B. Ou seja, e daí tem toda uma frase ali embaixo cheia de símbolos. Mas eu vou colocar o que cada um desses símbolos representa. E daí vou ler essa frase. Então, assim, ó, cuidem se não é a mesma coisa que nós utilizamos lá em cima. F é uma função de A em B, se e somente se, para todo x que pertence a A, existe um único y pertencente a B. É a mesma coisa, gente. Tá? É a mesma coisa. Muitos de nós, eu aprendi assim dessa maneira. Só que às vezes, para trabalhar lá com os nossos alunos na escola, no ensino médio, uma linguagem que significa a mesma coisa e é mais simples, é essa que está em cima. Tá? Bom, concluindo então esse vídeo. O que precisa ficar bem claro é que o objetivo principal dessa componente curricular não é te ensinar funções, pois você já é um professor, você conhece esse conteúdo. O objetivo aqui é te orientar e proporcionar um momento de reflexão sobre o teu ensino de funções. Então, nessa primeira etapa, sobre o conceito de funções na matemática, nós desejamos que você consiga compreender que existe uma concepção espontânea de relações, construída naturalmente por todas as pessoas, entender que a matemática construiu um conceito de função a fim de descrever cientificamente fenômenos naturais e relações entre objetos matemáticos, saber como diagnosticar se os estudantes precisam ou não de conceitos prévios ao de função. Então, em particular, a noção de variável. Então, tem que saber identificar se aquela tua turma precisa de um conceito prévio e assim trabalhar, fazer atividades com esse intuito. Entender por que é importante estudar os vários métodos de representação das funções. Então, lembra que a gente foi de uma representação falada para uma representação algébrica, onde a gente tinha uma representação através de um diagrama, através de um gráfico. Saber também obter informações e o gráfico de uma função. E ali sobre gráficos, no material vai ter bastante coisas para vocês lerem sobre gráficos, tá? Que é, como eu falei para vocês, é algo bem importante, é um tópico muito importante no ensino de funções. E saber transitar livremente de um tipo de representação de função para outro.
Então, conseguir fazer essa conexão. E aqui eu encerro esse vídeo. Agora, vocês vão ler com calma o material de funções elementares, a parte de conceito de função na matemática, que é a etapa 1, para depois fazer a tarefa. A tarefa, ela vale nota e ela é composta de algumas questões que vocês vão ter que responder relativas a essa leitura que vocês vão fazer no material sobre a etapa 1, tá bem? Então, fiquem bem e até a próxima!